dá para estudar ela geometricamente, dá para estudar ela pela equação da reta, dá para fazer várias coisas aí. Né? Então, o que a gente vai ver hoje aqui é mais uma consequência do estudo das retas, que é o alinhamento de 3 pontos. Né? Note que dá para fazer, né? Esse estudo em específico dá para fazer de vários pontos de vista também. Vamos ver alguns deles aqui. Beleza. Então, aqui nós temos 3 pontos que eles são colineares. Poderia não ser o caso. 2 pontos são sempre colineares. Tu sempre consegue colocar uma reta entre 2 pontos. Sempre. Agora, entre 3 pontos, não, né? Então, o que vai acontecer aqui? Vamos ver aqui. Se 2 retas são paralelas e têm um ponto em comum, então elas são paralelas coincidentes. O que significa 2 retas serem paralelas e terem pontos em comum? Significa que elas são a mesma reta. Entende? Tipo, os matemáticos, às vezes, eles inventam cada coisa, né? Tipo, cara, se 2 retas são paralelas e elas passam sobre os mesmos pontos, então significa que elas são as mesmas retas. Não tem conversa, entendeu? É só um nome chique mesmo para assustar aluno, esse tipo de coisa. Eu já me assusto com coisa mais séria, né? Mas isso aqui é tenso. Então, o que acontece, né? Para tu ter... Eu acho que a gente já conversou até sobre isso. Para tu ter... No caso... Vamos ver aqui. Para tu ter, no caso... Elas serem paralelas, é necessário que o ângulo entre elas seja o mesmo, tá bom? Uhum. Então... Vamos ver aqui. Você sabe encontrar coeficiente angular, não é mesmo? Acho que sim. Entendi. Você acha? É que assim, a gente fica o primeiro ano inteiro fazendo isso, sabe? Uhum. Pro meu ensino médio ele foi complicado. Eu tenho quase certeza que sim, porque eu lembro do nome. Que maravilha. Eu sei o que é. Eu sei o que é. Ok. Sabe o que é? Isso já tá, nossa, 1000% bom já. Ok? Então, maravilha. Agora, o que rola aqui, né, minha amiga? Então, ele está pegando 2 pontos aqui. A gente ainda, sei lá, está dizendo que são paralelas coincidentes, mas por hora são só 2 pares de pontos aqui. Uhum. Até, na verdade, um deles é o mesmo, né? O 7 e o 3. 7 para Y, 3 para X. Aqui também está 7 para Y e 3 para X. Aqui está 3 para Y e 1 para X. E a gente encontra, então, nessas duas situações, o coeficiente angular, que é aquele número que multiplica o x, 2. Isso. Então, beleza, encontramos os mesmos coeficientes angulares e vimos que esses 2 coeficientes angulares, eles são escritos pelo menos por um ponto igual aqui, o 7 e o 3, né? 7 para x, 7 para y, 3 para x. Então, numa situação como essa, tu pode ter certeza que as retas formadas pelas combinações de A, B e B, C, na realidade, são as mesmas retas, porque elas têm o mesmo coeficiente angular e passa pelos mesmos pontos. Não é possível você ter uma reta com o mesmo coeficiente angular de outra reta e ela passar por um ponto sem passar por todos os pontos. Tipo, é meio estranho explicar isso, mas com desenho fica claro. Deixa eu te mostrar aqui. Matemática, às vezes a gente é obrigado a desenhar para entender para valer. Tá bom. Então... Tá aí. Agora eu vou por uma reta qualquer aqui. Note que ela passa por esse ponto que eu vou desenhar aqui. Poderia ter desenhado qualquer outro ponto. Ela tem um valor de x e um valor de y. Agora imagina que você tem uma reta que é paralela a ela, ou seja, o mesmo coeficiente angular. Tá? Okay. E eu quero que essa reta ela passe nesse ponto cinza ali também. Mas eu não tenho como fazer essa reta, que é paralela a vermelho, passar pelo ponto cinza, sem ela ser exatamente a reta vermelha. Entendeu? É a mesma reta. Ok, faz sentido. Essa é a ideia. Então, tipo, isso serve para resolver problema teórico, assim.
Né? Imagina, a gente pergunta uma coisa como essa, você não precisa fazer conta. Você só fala que é óbvio, né, que é necessário que seja a mesma reta. Essa é a ideia. Matemática tem essas coisas, às vezes, que tipo, a conta parece complicada, mas você consegue resolver ela na realidade sem fazer conta, só com um argumento. Agora, vou voltar aqui. Muito bem. Então, como é que a gente pode provar que essas retas são, que esses três pontos são colineados, né? A ideia é tu fazer, então, o coeficiente angular dado por esses dois pontos, depois dado por esses dois pontos e ver se é o mesmo. Por quê? Porque tu vai estar encontrando o mesmo coeficiente angular que envolvendo o mesmo ponto, que é o B. Entendeu? Então, vamos lá, eu vou fazer a primeira, e tu faz a segunda, e a gente vai nessa brincadeirinha. Tá. Então, vamos lá. Vou fazer aqui no Fine Pay. Vai, força. Beleza. Então, deixa eu dar uma reduzida. Bem, coeficiente angular a gente obtém da seguinte forma. Talvez eu não deixei isso muito claro para você, mas basicamente o coeficiente angular, que a gente chama de M às vezes, é y, vamos chamar de y final, y2, tanto faz. O y inicial, x final menos x inicial. E então, tipo, isso aqui é um ponto, né? Com coordenada x inicial, y inicial. E esse aqui é outro ponto, com coordenada y final, x final, tá bom? Então, Sim. aqui a gente pode pensar, nessa primeira situação aqui, em fazer o B ser final e o A ser inicial. Então, se o B é final, Y final, Y do B é 7. Y do A é 4. O X do B é 3. O X do A é 2. Agora a gente subtrai, vai dar 3 sobre 1. 3. Isso a gente fez ali para a combinação, vamos dizer assim, o coeficiente do AB. Tá bom? Tudo bem até aí? Tudo. Tudo ótimo. Então vamos fazer aqui para o... agora vamos fazer para o BC. Então, C é final, o B inicial. Então, o Y é 13. E do B é 7. O X é 5 e do B é 3. Isso aqui vai ficar 13 menos 7 é 6, né? 6 sobre 2 dá 3. Dá 3 também. Então a gente afirma o seguinte, bem, o coeficiente angular é o mesmo. Aí vem o ponto, como a gente está pegando o mesmo ponto aqui, é obrigatório que, se as duas retas têm o mesmo coeficiente angular, ou seja, são paralelas, e passam por um ponto, significa que elas passam por todos os pontos iguais, as duas retas são iguais. Ou seja, esses três pontos são colineares. Tá bom? Uhum. Agora é your turn. Vamos lá. Vai lá. Qualquer dúvida, estou aqui. Depois a gente já vai debulhar outro assunto. Tá, eu fiz a conta e deu fração com 0 embaixo. Horrível, horrível, horrível. Que vida linda.
Assim, com zero embaixo, bem, isso não acontece, né? Você errou alguma coisa. Não É tem o que eu como tô ter zero tentando. embaixo. Tipo, não pode dividir por zero. Acho que tu diminuiu o mesmo ponto, tá errado. Não, é porque todos têm o Y2. Todos têm Y2. Tem Y2. Deixa eu pensar nessa frase. Todos têm Y2. Aqui no B, o ponto Ah, é é 4, 2, 1, verdade! 2, menos 1, 2. Então, quando Olha subtrai, só. dá zero. É verdade, é verdade. Então a gente já tem aqui um imperativo categórico de que não pode ser uma reta, né? Porque não pode dividir por zero nunca. Se Não dividir só por não zero, o são, mundo explode, basicamente. O que está não só não acontecendo são colineares, como não são uma reta. não são uma reta, exatamente. Bem, assim, de um modo meio grosseiro, dá para pensar que é uma reta. Mas é meio bizarro pensar dessa forma. Tipo, 4, 2, 1, 2 e menos 1, 2. O que significa? Tipo, 4, o y é 2, para 1, o y é 2, e para menos 1, o y é 2. Então vai ser alguma coisa do gênero assim, ó. Para todos esses tiozinhos aqui, vai ser o mesmo y, é o 2. Uhum. Então tu vai ter uma reta. Só que uma reta, tipo, reta horizontal, quero dizer. Né? É Ok. isso que está acontecendo. Então ela, de fato, não tem coeficiente angular. Só que tu errou, cometeu um erro. O zero Cometi. não é embaixo, o zero é em cima. Tá Por quê? certo, é Y por X. Isso. É isso aí. Só foi esse teu errinho. Agora faz a C topzera aí. Ó. Vamos lá. A gente conversou já sobre o fato do coeficiente angular da reta estar associado com a tangente do ângulo, né? Lembra disso? Lembro. Beleza.
Tá? Para mim deu que nenhum dos outros é colinear. Bem, eu pedi para que você fizesse só C, né? Mas vamos ver aqui. O coeficiente angular deu diferente? É. Certo. Perfeito. É isso. Agora vamos para o resto do conteúdo. Vamos ver. Sempre vai ter uns probleminhas mais tensos. Bem, aqui já está resolvido, né? Era até nem era exercício. Determinar o valor de y para que os pontos blá, 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 sejam colineares. Então aqui, né, aquela velha história. Vai achar o coeficiente angular entre A e B. Depois você vai procurar o coeficiente angular entre B e C, por exemplo. E você vai implicar que tem que ser o mesmo do A e B. Né? Digamos que você encontra o coeficiente angular aqui é 2. Quando você for fazer do B e C, tem que ser 2 também, caso tu queira que esses 3 pontos sejam colineares, entendeu? Uhum. É isso, claro, daí tu vai ter que encontrar um Y para que isso ocorra. Muito bem. Verifique se os pontos blá, 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 blá. Aqui a gente não vai fazer de novo, isso aqui está muito fácil. Equação da reta. Essa aqui é importante. A gente supostamente já viu isso no primeiro ano, mas como você falou, seu primeiro ano foi meio bugado e de toda forma tem que ver de novo no terceiro. Né? Só que aqui a gente vê de uma forma um pouco mais geométrica. Vamos dizer assim, lá no primeiro ano a gente aprende essa equação como uma função, no estudo de funções. Né? Então a gente aprende várias coisas envolvendo funções lá. Caso inverter função, função composta, achar raízes, coisas de função. Aqui é a mesma história, só que pelo ponto de vista da geometria. Então, tu vai pensar em coordenadas de pontos, talvez em ângulos, coisas do gênero. Beleza? Então, a ideia é essa. Uhum. É o mesmo assunto, só que de outra forma. Então, vamos ver aqui. Ó, obter uma equação da reta que passa pelo ponto menos 5 e 2 tem coeficiente angular 3. Então, a gente sabe que a equação da reta é esta aqui, esta. Onde o 3 é o coeficiente angular. E o x0 e o y0 são as coordenadas de um ponto. Pronto. É só colocar esses valores ali e escrever a equação da forma que você achar mais apropriado. Normalmente, a forma mais apropriada é escrever assim, ó. Do formato de função, né? Y é igual a x mais b. Então, bem, aqui eu vou te fazer uma perguntinha. Tudo bem se tu não souber, tá? Tá. Essa equação, ela tem um que a gente chama de coeficiente angular e coeficiente linear. Você saberia me dizer qual é o valor do coeficiente angular e do coeficiente linear apenas olhando para essa equação? Tá, eu lembro de alguma coisa parecida com isso, deixa eu pensar. Especial coeficiente angular a gente acabou de ver, né? É, então ele fala que o coeficiente angular é o 3, então Isso. o linear deve ser o 17. Exato, o coeficiente angular é sempre o número que multiplica o x, tá? Ok. Bem, ele é sempre o número que multiplica o x quando a equação está dessa forma assim, com y isolado. Uhum. E o coeficiente linear é o número que soma o x. Na prática, né, até nos Estados Unidos, por exemplo, eles chamam esse coeficiente angular, esse número que multiplica o x, de slope, que é a inclinação em inglês, porque ele está associado com a inclinação da reta. E o 17, eles chamam de y-intercept, né? Vamos dizer assim, o valor onde a reta intercepta o eixo y. Então, por exemplo, se tu fizesse um gráfico dessa reta aqui, você veria que essa reta cruza o eixo y lá em y igual a 17. Uhum. Então, é só uma interpretação mais visual do que está ocorrendo aqui. Representar por meio de uma equação a reta cujo gráfico é. Veja que ele deu um ponto, né? Qual é esse ponto aqui? Sabe me dizer qual é esse ponto? Eita. É o ponto 0,6. Isso, 0,6, porque é 0 para x, 6 para y. E ele não falou explicitamente qual é o coeficiente angular, mas ele deu esse ângulo aqui, né? Uhum. E como eu conversei contigo agora há pouco, esse ângulo está associado com a inclinação da reta, né? Óbvio. Então está associado com o coeficiente angular. E a relação é o seguinte:
o coeficiente angular, o m, ele é sempre a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x. Então, no caso, o coeficiente angular, o m, vai ser a tangente de 135. Tá bom? Ok. Legal, né? Então, tá aqui dizendo que é menos 1. Se eu te perguntasse, tu diria que essa reta aí, ela tá crescente ou decrescente? Decrescente. Porque ela tá inclinada para baixo, né? É. Os valores de x aumentam e os de y diminuem. Isso é decrescer. Bem, tem um valor que explicita isso na equação, que é o coeficiente angular. Veja que a equação dessa reta aqui, depois de todo esse blá blá blá, é dada dessa forma. O número que está na frente do x é o qual? É o coeficiente angular. Certo, mas ele é um número. Qual é o número? É menos 1. Isso. Claro, aqui a gente só vê o sinal de menos, porque, né, aquela velha história. Quando é menos 1, só aparece o sinal. E ele é negativo, e isso tem a ver com a inclinação da reta. Quando a reta ela é inclinada para baixo, ela é decrescente, declinada, o coeficiente angular é negativo, tá? Então, quando ela é inclinada, ou seja, para cima, né, crescente, o coeficiente angular é positivo. Mas note que a gente só repara isso, olha só, Bruna, isso é muito importante. A gente só repara isso quando nós organizamos a equação de uma forma que o y fique isolado e positivo. Ok. A gente repara, sinal de menos, reta decrescente. Dessa forma, não dá para reparar isso, né? Porque o x está positivo aqui. Mas a coisa é, o y tem que estar isolado. Essa é a questão. Beleza? Beleza. Então é isso. Equações bissetrizes. Bissetriz é assim, ó. Reta que cruza o eixo no meio. Aqui também, só que negativa. As equações é y igual a x, y igual a menos x. Bissetriz é a reta que corta um ângulo no meio, tá? Então tá cortando aqui no meio. Que é 90 o ângulo entre o y e o x e dá 45, então cortou no meio. Essa equação a gente chama de identidade, porque o y é igual a x. Então pode ver para qualquer... Um aqui vai ser um para x e um para y, dois para x. Aqui negativo. Então, a lógica é só que negativo. Retas horizontais. É tipo aquela que tu obteve naquela hora. Aqui não há variação. Para qualquer valor de x, o valor de y é o mesmo. Então a gente chama isso aqui de reta constante. Por quê? Pelo óbvio. A gente troca o valor de x e o valor de y continua constante. Então, no caso, aquela hora lá que tu encontrou o coeficiente angular igual a zero, na prática, aquela reta ela tem uma equação, que é y igual a 4. Por quê? Porque para qualquer valor de x que tu escolher, o y vai ser 4. Isso aqui é uma reta vertical que, se tu fosse fazer o coeficiente angular, ia dar infinito. Porque a reta está tipo mega inclinada, né? Por exemplo, se tu colocar agora na calculadora tangente de 90 graus, que é o ângulo que essa reta azul está fazendo com o eixo x, pode pôr, vai dar erro na calculadora, porque a calculadora não conta o infinito, né? Então, por quê? Porque, bem, como eu te falei, a tangente do ângulo é o coeficiente angular. Né? A tangente de 90 é infinito. Aí, ó. Não existe tangente de 90. E é isso aí, bro. Então aqui a equação é x igual a 2, no caso. Porque, novamente, x é sempre 2. Basicamente isso. Ok. Bem, esse exercício é bem tosquinho, mas vamos ver aqui. Determinar o ponto P pertencente à bissetriz dos quadrantes ímpares. A bissetriz dos quadrantes ímpares, que é essa aqui, tá? É a y igual a x. Ela passa só nos quadrantes ímpares, no 1 e no 3. Que dista 13 unidades do ponto menos 5 e 2. Então aqui você tem que, de certa forma, encontrar bem o ponto, né, que está nessa reta, em algum lugar dessa reta, e tem uma distância de 13 unidades a esse ponto aqui. Então, aqui você tem que utilizar a equação de distância entre pontos. Você lembra dessa equação? A gente já trabalhou com ela. Trabalhou. Eu tenho ela no... Tem raiz. Bem, a equação ela é mais ou menos o seguinte: as coordenadas y ao quadrado mais as coordenadas x ao quadrado, raiz disso igual a distância. Só que o que acontece, né? Qual é o ponto aqui? Eu não sei, mas eu sei uma coisa. Como é a bissetriz, o x e o y são iguais. Porque a equação não é y igual a x?
Aham. Logo, o x e o y têm o mesmo valor, então tu pode pôr x. Hum. Então, tu vai ter uma incógnita só, o x. Logo, tu coloca a equaçãozinha da distância, onde era para ser y, tem x. E onde era para ser x, também tem x. E assim, né, tu faz a continha e já era. Bem, tá bem for dummies aqui, eu vou te pedir para fazer a 38A aqui, que supostamente é mais facinho. Tá. Tá? Se eu conseguir, eu faço. Tá. Só a 38A? Exatamente. Ok. Encontrei a equação da reta. Ah, já? Nossa, que rápido. É só tacar na equação, né? Basicamente. Ok. Aqui ele deu M, né? Então, tacar naquela equaçãozinha, mas qual equaçãozinha você atacou? Na y menos yo igual a m vezes x menos xo. Perfeito. Ok. Era nessa mesmo. Show, muito bem. Topzera. Agora a 39A. E pronto. Ok, tu encontrou, então, qual que é a equação? Para esse deu y igual a x menos 4. Incrível, isso aí. Você usou a questão da tangente lá, né? Isso. Okidoki. Nossa, tá rápida. Aqui eu vou te pegar. Nessa tu não vai conseguir. Não é por nada, mas... Não, ó, eu vou te dar uma dica. A outra tu vai ter que pensar. Lembra que eu te falei do coeficiente linear, ele ser o valor onde a reta cruza o eixo Y? Sim. Aí, -2, então. Essa dica que eu já te dou. Agora, Ok. vai lá, pense sobre o ângulo, né, que é o que falta.
E aí, some problems? Any Não. problems? Pra Não sei. mim deu. Pra mim deu y igual a raiz de 3 sobre 3x menos 2. Bem, raiz de 3 sobre 3x, apesar de ser um número feio, ele é positivo, né? É. E essa reta é E a decrescente, reta né? tá decrescente. Então é porque tem alguma coisa errada. Qual que é o teu erro? Repare que esse ângulo, ele tá pro lado esquerdo, né? Sim. E esses aqui estão pro lado direito. É. O que acontece é que tu não pode pegar o ângulo do lado esquerdo, tem que sempre pegar do lado direito, entendeu? Ah, que Ah, isso aí. sacanagem de problema. Sacanagem, é tenso, né? Então o ângulo certo seria 150. 50. Exatamente. Que jogando vira menos raiz de 3 sobre 3. Jogando faz isso aí mesmo. É isso aí, agora faz sentido, porque tu tem um valor negativo. Sim. Então cuidado com isso, tá? Bem, vamos ver aqui. Bem, acho que tá bom desse assunto. Formas de equação da reta. Existem várias formas de equação da reta. No geral, a gente usa essa que estava usando aí para obter todas as respostas. Esse Uhum. formato aqui. Eu até nem vejo muito sentido de fazer qualquer outro. Essa aqui é a equação geral, onde tu coloca todos os números de um lado, né? E fica zero do outro. Essa equação geral, ela parece meio nada a ver, para que eu vou aprender isso? Mas o que acontece é que tem um momento, assim, na escola que a gente aprende outros tipos de equação, tipo da circunferência, do plano, sabe? Sim. Então, todas elas são feitas são escritas no formato de equação geral. Então, no fim das contas, é bom aprender desse jeito, sabe? Mas não pela reta. Reta, normalmente, a gente aprende, a gente usa do mesmo jeito lá. Uhum. Mas sim pela questão do... Né? Eu ia falando. Então, muito bem. Agora, né, a questão é como faz para deixar zerado, né? Na prática, aqui foi só passar os números para o outro lado. Às vezes tem que multiplicar por algum número e tal. É. Tipo aqui, por exemplo, né? Construir o gráfico dessa reta. Aqui não tem muito segredo. Escolhe um ponto e depois tu recebe o y, né? Escolhe um x, recebe um y e já era. Uhum. Então é isso aí. Agora vamos com karma, né? Interseção de retas concorrentes. Ah, isso é muito legal. Você sabe o que é uma reta concorrente? São retas que se cruzam. São retas que se cruzam. Mas elas se cruzam de um jeito especial aqui nesse assunto. A Formando ideia, 90 graus. a ideia é isso, elas se cruzam em 90 graus, exatamente. Então, na prática é isso. E quando isso acontece, vai haver uma situação interessante. Vai existir uma relação bem simples entre o coeficiente angular das duas retas. O coeficiente angular das duas retas vão ter uma relaçãozinha que é, na prática, que 1, né, vai ser a divisão. Bem, é estranho falar, mas vai ser menos 1 sobre o coeficiente angular da outra. Mais ou menos isso. Só que é mais evidente ver isso fazendo a conta. Né? Bem, de toda forma, tem uma equaçãozinha. Saiba que quando você tem a relação, né, entre os coeficientes angulares, é só fazer isso aí. Ok. Então, vamos lá.
Pô, mas o cara nem para mostrar, tá louco? Bem, qual que é a ideia aqui, então, dessa forma? Ah, sim, sim. Aqui por hora ele não está falando ainda das retas serem perpendiculares, né? Ele só está falando que se as retas se encontram, são concorrentes, que a gente falou, para ser concorrentes em especial é só se encontrar, né? Uhum. É necessário que as equações elas resolvam um sistema, ou seja, mesmo valor de x e de y, né? Para as duas. E esse valor que tu vai encontrar resolvendo o sistema vai ser justamente o ponto de interseção. Tá. Então, por exemplo, aqui, as duas equações estão aqui, e daí para você encontrar a interseção, bem, tem várias formas, né? Você pode, por exemplo, você pode fazer o quê, né? Por exemplo, você pode somar uma equação na outra, subtrair uma equação da outra, isolar o x de uma e jogar na outra, igualar os dois lados direitos que estão igual a zero. Tá? Dá para fazer muita coisa. Então, aqui ele faz de um jeito de multiplicar, né? Não precisa ser desse jeito, não. Bem, eu vou fazer essa conta aqui, depois, eu acho que tu já tem esse livro, né? Depois tu olha como é que ele fez, tá? Para tu ver outra forma. Eu vou fazer da Tá. minha forma. Deixa eu fazer aqui para você ver. Bem, ó. Essas são as nossas duas equações no momento. E a gente vê que elas se cruzam em algum ponto. Poderia não ser o caso, elas poderiam ser paralelas. Né? Uhum. Se elas fossem paralelas, o que ia acontecer? Coeficiente angular igual e coeficiente linear diferente. Então vamos primeiro provar que elas não são paralelas. Vamos isolar o y. Y vai ser igual a x mais 1 na primeira e y igual a 2x menos 1 na segunda. Então, elas têm coeficiente linear diferente e angular diferente. Beleza. Não são retas iguais. Agora, a gente pode resolver isso aqui de várias formas. Né? Uma vez que elas já estão isoladas desse jeito, a gente pode simplesmente subtrair as duas. Por que eu vou subtrair? Porque quando eu subtraio y de y dá zero. Independente de que for o y, ele menos ele mesmo é zero. X menos 2x é menos x. E mais 1 menos menos 1 dá quantos? Zero. Não. Não? Mais um menos um. Menos. Ah, dois. É menos menos Isso. um. Exato. Então significa que o x é 2. Agora, como é que eu faço para encontrar o y? Substituir na equação? Isso. Posso substituir em qualquer uma, vai dar a mesma resposta. Uhum. Beleza. Agora. Muito bem, tá aí. Bem, eu fiz isso aí, né? Agora você vai fazer outra. Deixa eu pegar aqui uma bonitinha para você. Mesmo esquema. Né? Ok. Só um segundinho, tá? Eu preciso fazer uma coisa na cozinha. Tá.
Ok, conseguiu encontrar? Não. Uou. Eu não, eu não tenho certeza como que eu resolvo isso. Bem, Eu se tu tentei tentasse aqui. resolver diretamente do jeito que eu tentei, não ia dar mesmo. É, Porque subtraindo as equações, elas não vão diminuir, tipo, elas não vão zerar. Não vai zerar o y, nem zerando no meu caso. então aí eu tava usando a tática de ir chutando o X. Não, não, não faça isso. Tem outras formas. Você poderia ter isolado o x, por exemplo. Olha só, aqui você poderia dizer que x é igual a menos 2y mais 6, certo? Uhum. Agora você pega esse x e joga na outra equação, no lugar do x. Deve virar uma equação só de y. Sacou? Ok. Um jeito. Mas eu não acho esse o jeito mais legal. Uhum. Né? Mas daria para fazer, porque daí. Opa, nossa. Daí vai ficar, né? Menos 12y mais 24, menos 3y, menos 24. E aí, igual a zero, né? Recorta, corta, o y tem que ser zero. Por quê? Porque vai ter, sei lá, qualquer coisa vezes y igual a zero, então y tem que ser zero. Agora, Uhum. o x, né, é só pegar e pôr na equação. X tem que ser, então, e zero vai ser igual a menos 2y mais 6, então, vamos descer. X, né? X vai ser igual a 6. Beleza? Beleza. É isso. Bem, esse é um jeito. Substitui, isola numa, substitui na outra. O jeito que eu acho mais legal, mais rápido também, principalmente não tem zero do outro lado, né, que é até o jeito que o livro faz, é o seguinte. Você, por exemplo, pode querer zerar o x. Então, note que para que tu possa zerar o x, era necessário que o x tivesse com 4 aqui na frente, né? Uhum. Fazer um menos outro e tal. Então, multiplica toda essa equação por 4. Então, Uhum. daí o que, que vai acontecer? Vai ficar, a de cima vai ficar, né, 4x mais 8y menos 24 igual a zero, né? Uhum. Agora tu subtrai uma da outra. Mas, professor, multiplicar por 4 é. Se tu multiplica dos dois lados, tudo bem. Então, como aqui é zero, ajuda bastante, né? É. Daí, uma menos a outra, tu vai ter zero, daí aqui menos 11y, mais zero igual a zero. Logo, y é zero. Pronto. Chegamos na mesma conclusão daquela hora. Agora, com y Uhum. igual a zero aqui, vai ter 4x igual a 24, x igual a 6 de novo. Tá bom? Tá bom. Tá bom, então são todas essas as técnicas que tem para fazer. Bem, eu vou te pedir para fazer rapidinho uma. Se não conseguir terminar até o fim da aula, daí eu faço rapidinho. Deixa eu pegar aqui. Bem, eu acho que essa aqui é suficiente para essa hora.
Tá. Eu consegui achar o x dessa vez, mas eu esqueci como que eu acho o ponto de interseção. Quando você encontra o x, daí você encontra o y e pronto. Ok. Essa coordenada, tá. Se tu encontrar, então. Eu sinto que eu fiz alguma coisa errada. Pra mim deu x 5 terços e y 19 terços. Não tem nenhum problema em ter dado esses terços aí, tá? Ok. Legal. Então, acho que por hoje é isso, né? Você trabalhou pra caramba. Próxima aula, física, né? Na matemática você está desenvolvendo melhor que na física. Não que você está mal em física, mas a matemática você é muito rápida. Que bom. Porque na escola tava complicadinho. Acontece. Então tá. Até a próxima. Então, tá assim. Até terça-feira, então, né, Bruno? Tchau, É, tchau. até lá. Valeu.